E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu estou perfeito. Então, sumi um bocado, não postei um vídeo há um tempo já. E dizer que eu já estou em Moçambique, tem pessoas que não sabiam disso. Então, nesse vídeo eu vou explicar por que que eu vim tão rápido, né, para Moçambique, por que que eu voltei tão rápido. Aconteceram algumas coisas assim no Brasil que me fizeram, né, eu voltar rápido para Moçambique. Então, quando eu cheguei no Brasil, né, a minha chegada no Brasil foi muito boa, fui muito bem recebido com o Renato e a Marísia, né? Tanto que no primeiro final de semana meu no Brasil, eles organizaram um churrasco para eu conhecer a família toda, então vieram lá a família toda, ganhei muitos presentes, então a minha chegada no Brasil foi muito boa, fui muito bem recebido. Tudo começou no Rio de Janeiro. Eu fiquei 2 semanas e alguns dias em São Paulo, né, assim que eu cheguei. E daí saí para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu só ia ficar uma semana, na verdade. Fiquei uma semana. Então, no último dia da minha estadia no Rio de Janeiro, eu ia conhecer o Cristo Redentor, né? Eu ia para a estação do Corcovado pegar o trem para poder subir no Cristo Redentor. Então eu saí cedo do Airbnb, saí de Uber. O Uber me levou até ao portão da estação do Corcovado. Eu tirei a minha carteira, paguei o Uber, devolvi a minha carteira, só que o bolso não era tão fundo e eu ainda não andava com aquela pastinha, né, que eu comprei depois, aquele chamam de pochete, sei lá, pochete, acho que pochete, né, pochete que os brasileiros chamam, acho eu. Não, eu não tinha nada disso, era só carteira no bolso, então tirei, paguei, voltei a devolver no bolso, como eu falei, o bolso não era tão fundo assim, então eu acho que caiu ou no Uber ou no espaço entre o Uber e a bilheteria, porque não era um espaço tão grande, eu desci logo no portão, então do portão até a bilheteria não é tão longe assim, e como era muito cedo, não tinha tanta gente para dizer que alguém meteu mão no meu bolso. Não tinha muita gente, porque era muito cedo. Eu saí do Uber diretamente para a bilheteria da estação. Então, essa possibilidade, pelo menos eu descarto essa possibilidade. Então, eu perdi a minha carteira, que lá tinha 2 bilhetes de identidades e 2 cartões. Os 2 bilhetes de identidade, um era o BI, o principal, o bilhete de identidade mesmo, e o segundo era o cartão de eleitor, que também serve como identidade cá em Moçambique. E 2 cartões. Um cartão tinha acesso direto à minha conta, mas a pessoa que apanhou não podia fazer muita coisa com o cartão porque não tinha o PIN, então os dados que estavam no cartão só dava para fazer compras na internet e aquele cartão estava desabilitado essa opção de compras na internet. E o outro cartão era o cartão que eu realmente usava, era um cartão pré-pago, né? Que não tinha acesso direto à minha conta, eu tinha que recarregar para poder usar. Tinha lá cerca de R$ 500 que eu ia usar aí durante a semana e parece que a pessoa que encontrou usou, porque depois que eu perdi, o que é que eu fiz? Eu realmente pensei na possibilidade de alguém ter encontrado, então a primeira coisa que eu fiz foi cancelar o meu cartão que dá acesso direto à minha conta, mas também a pessoa não podia fazer muita coisa com ele. E o cartão que eu usava para fazer compras, que eu usava para levantar, quando eu tentei fazer uma compra, né, já estava a dar saldo insuficiente. Então quer dizer que a pessoa usou. Eu não tinha como consultar diretamente porque eu consultava ou na, quer dizer, ou na ATM não, eu só consultava nas ATMs porque nem o aplicativo do meu banco funcionava no Brasil. Depois que isso aconteceu, eu já estava totalmente para baixo. Tentei entrar em contato com o motorista, só que a Uber não dá acesso direto não dá esse contato direto entre o motorista e o cliente, né, e o passageiro nesse caso que perdeu alguma coisa. Eu entrei em contato com a Uber entrou em contato com o motorista e o motorista disse à Uber que não tinha encontrado nenhuma carteira e a Uber retornou a chamada para me informar que o motorista disse que não encontrou. E também tinha acho que cerca de R$ 80, 80 ou R$ 100, não me lembro muito bem quanto era que eu tinha na carteira, né, em espécie.
E daí liguei para o meu amigo Renato de São Paulo, eu já estava para baixo, contei para ele tudo o que aconteceu. Ele me sugeriu que eu fizesse um BO, tanto que enviou o link para eu fazer um BO, eu fiz o BO. E antes de eu viajar para o Brasil, o Renato já tinha me sugerido que eu criasse um CPF, que eu tivesse um CPF para poder abrir uma conta no Brasil. E desde o primeiro momento que eu cheguei no Brasil, nós sempre tentávamos abrir aí uma conta em um dos bancos digitais do Brasil e não consegui. Então, depois dessa situação de ter perdido os cartões, foi aí que eu realmente tentava insistir nessa questão de abrir uma conta, porque aí eu realmente ia precisar de uma conta. E quando eu falei com o Renato, eu comentei com ele que queria voltar para São Paulo para esperar o dia de regresso a Moçambique, né? O dia do voo de regresso a Moçambique. E ele disse, não, que isso, continua a tua viagem, eu vou te ajudar enquanto você tenta resolver essa situação. E como era uma situação que eu ainda tinha esperança de resolver, eu aceitei e ele foi me ajudando durante a minha viagem. No dia seguinte, eu ia sair para Minas Gerais. Viajei para Minas Gerais e lá, continuando a tentar resolver essa situação de alguma forma, o Manjate também me ajudou bastante aí nessa questão. E liguei até para Moçambique. Um dos erros que eu cometi também é esse. Eu queria ficar até um ano no Brasil. Então, uma das coisas que eu tinha que ter feito em Moçambique era ter deixado uma procuração para as pessoas poderem ter acesso às minhas coisas cá em Moçambique, caso eu precisasse de alguma coisa. Isso eu não fiz. Então, as pessoas também aqui não podiam fazer muita coisa. Eu conversava bastante com a Ine e ela até me ajudou na questão de enviar algum valor. Ela me ajudou, tanto que entrou na conta do Manjate, né? Entrava na conta do Manjate. Foi isso que eu falei, que ele também me ajudou bastante nessa situação. Foi se estendendo até eu chegar em Brasília. Eu lembro que quando eu já estava em Brasília, eu consegui abrir uma conta no Remersa Online. Só que Remersa Online não é um banco, mas dava para receber os ganhos do YouTube. Tentei colocar a conta do Remersa Online no meu AdSense, recusou. Disseram que tinha que ser um banco sediado em Moçambique. Então, como estava no Brasil, não aceitou. O que eu tinha que fazer? Abrir uma outra conta AdSense cuja localização fosse Brasil. Foi isso que eu fiz, abri uma nova conta, vinculei o meu canal, aceitou de boa, assim, de primeira. Só que depois fui descobrir que precisava de documentos brasileiros para poder colocar no AdSense, para poder comprovar a minha identidade no AdSense. E aí mais uma frustração, porque eu não tinha nenhum documento brasileiro e fiquei ainda mais para baixo. Daí pensei, vou voltar para minha antiga conta do AdSense. Tentei voltar para minha antiga conta do AdSense, eles bloquearam a monetização por causa dessa questão de estar a trocar. Eu tinha que esperar 30 dias para poder trocar novamente, né? Para poder trocar o AdSense novamente. Foi aí que bloquearam a monetização e eu fiquei para baixo, tanto que gravei aquele vídeo em Brasília e lá tive apoio também da família Ferreira, né? Aí a dona Sônia, a dona Geusa, a dona Amparo, todas me ajudaram bastante nessa situação, porque eu realmente já estava muito para baixo com a situação toda. Foi aí que eu decidi que não, dessa vez eu vou voltar para São Paulo, não tem nem como continuar a viagem. Liguei de novo para o meu amigo Renato e ele falou assim, tipo, mas você não queria tanto conhecer Salvador? Eu disse que queria, mas que não tinha como eu continuar por causa daquela situação. E ele de novo me ajudou. Ele disse, não, vá conhecer Salvador, depois de Salvador você pode voltar, mas vá conhecer Salvador como você tanto queria e daí você pode voltar. Eu te ajudo de novo. E ele foi me ajudando de novo, eu fui para Salvador. E em Salvador eu não ia fazer mais muita coisa, era só conhecer os lugares e aí voltar para São Paulo, né? Então eu cheguei em Salvador, o Wilson também é uma pessoa muito legal aí que me ajudou a conhecer Salvador, me hospedou na casa dele. Então foi uma pessoa, quer dizer, todos que participaram dessa minha viagem para o Brasil me ajudaram bastante, eu agradeço bastante. Sou eternamente grato a todos
principalmente ao Renato e à Marícia, porque esses, eu acho que sem eles essa viagem não aconteceria, porque para começar a carta foram eles que enviaram, porque vocês sabem que de última hora a pessoa que iria me enviar a carta cancelou e graças a Deus o Renato conseguiu me ajudar com essa questão da carta e com toda a questão de me receber e esses perengues que eu fui encontrando pela viagem, ele sempre me ajudava a resolver. Depois de Salvador, voltei para São Paulo. Em São Paulo, né, logo que eu cheguei de volta, a irmã do Renato me levou para Campos do Jordão aí para tentar distrair. Eu já estava realmente para baixo, então as pessoas aí tentavam me animar, me levar para os lugares para conhecer ainda mais coisas. E fui conhecer Campos do Jordão com a irmã do Renato. Voltei, foi quando comecei a preparar para voltar para Moçambique. E, meu, como eu falei, o Renato e a Marisa foram peças-chave dessa viagem. Se não fosse ele, eu não sei se essa viagem realmente seria possível. Tanto que logo que eu cheguei em São Paulo, a Marisa até me deu o cartão dela do metrô. Eu usava o cartão dela pro metrô. Então, agradeço bastante ao Renato, à Marísia, a todo o pessoal que me ajudou nessa questão. Então, eu realmente voltei rápido porque não tinha como continuar a viagem porque eu não receberia meus ganhos, não teria, quer dizer, eu até receberia, mas não teria como gastar os meus ganhos, tipo, não teria como levantar esses ganhos do YouTube. E outra coisa também é que no primeiro mês que eu cheguei, no primeiro mês, né, que eu gravei no Brasil, então o valor foi um pouco alto do que o habitual, né? Porque as visualizações subiram, então o valor foi um pouco alto do que o habitual e quando são esses casos, o meu banco, ele bloqueia o valor e você tem que ir ao banco para poder comprovar de onde é que está a vir esse dinheiro, né? Você tem que ir para o banco para comprovar de onde é que está a vir o valor e como eu estava no Brasil também não tinha como ir para o banco, não deixei procuração para ninguém para poder resolver situações como essas para mim e não tinha como, tinha um valor bloqueado na conta e não tinha nem como resolver essa situação, tinha que voltar para Moçambique e era problema atrás de problemas, não tinha nem como continuar. Por isso que alguns vídeos vocês me viam com assim meio para baixo, era exatamente por causa dessa situação, eu era sempre tentando resolver, e aí alguma decepção, tentando resolver e foi algo realmente péssimo, mas eu acho que da próxima será bem melhor porque eu terei aprendido, né, com esses erros que eu cometi, terei aprendido. E uma das coisas foi, tipo, eu tinha 2 cartões exatamente por causa disso, para evitar essas situações. Eu não sei o que me deu para justamente naquele dia eu sair com 2 cartões, com os 2 cartões, né? E foi uma situação realmente muito péssima para mim. Então, da próxima vez vai ser melhor, acredito eu que vai ser bem melhor, porque tem coisinhas que eu realmente tinha que ter feito e não fiz. Então, com certeza, da próxima vai ser bem melhor, né? Esses erros aqui, eu terei aprendido com esses erros que eu cometi aqui, porque são coisas que depois eu senti que, meu, isso eu podia ter feito, eu deveria ter feito, ter deixado uma procuração, algo que eu poderia ter feito. As pessoas que viajam, algumas pessoas fazem isso quando querem viajar por um período de tempo muito longo. Algumas pessoas fazem isso. Como eu também ia viajar, aí meu plano era de ficar até um ano. Com certeza eu tinha que ter feito isso, mas não fiz. E infelizmente aconteceu essa situação aí. Sorte a minha que no dia saí com os documentos que no Brasil não faziam tanta diferença assim. E imagina se eu tivesse saído com o passaporte, se eu tivesse perdido o passaporte, aí sim que eu ia estar ferrado de vez. Mas graças a Deus a viagem em si correu muito bem, conheci vários lugares, conheci várias pessoas. Então, por isso que estou a dizer que da próxima vez será bem melhor. Então, eu não sei se saltei algumas coisas que vocês queriam saber, se esclareci. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, deixem aí nos comentários. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo respondendo aos vossos comentários, né? As vossas dúvidas. Se vocês não tiverem também,
tudo bem, e a gente vai continuar a gravar aqui os nossos vídeos normais aqui em Moçambique. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até o próximo vídeo. Fui.